Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Estamos celebrando o mês de agosto, um mês muito especial na vida da igreja. A cada domingo estamos tendo a oportunidade de rezarmos, refletirmos e aprofundarmos as diversas vocações na igreja. Nós iniciávamos com o primeiro domingo celebrando a vocação à vida sacerdotal. No segundo domingo, a vocação à vida matrimonial, celebrando o Dia dos Pais. Neste terceiro domingo, a igreja celebra com a Assunção de Nossa Senhora a vocação à vida religiosa. Hoje temos a grata alegria de podermos contar com a presença de dois jovens religiosos lavrenses, que sentiram esse chamado, esse convite do Senhor e se colocaram ao seu seguimento. Sejam bem-vindos, Zé Ronaldo, Frater Hans. Vamos entrar em comunhão com os nossos telespectadores, clareando um pouquinho a beleza, a riqueza, o sentido da vida religiosa. É muito bom estar aqui, um coração para amar, e essa é a nossa vontade também, né? Celebrando e querendo partilhar um pouquinho da nossa vida religiosa concretamente, para além de falar daquilo que é a vocação à vida religiosa, a vocação sacerdotal, partilhar também, tanto eu quanto o Hans, né, da vida religiosa, daquilo que a gente vive concretamente atualmente em Taubaté no nosso curso de teologia, né, Hans? Falar da vida religiosa, principalmente no ramo masculino, é algo que desperta o interesse e a curiosidade, porque é algo desconhecido. Muitas vezes a gente pensa na vida religiosa, na vida consagrada, e nos vem logo à cabeça as irmãs, que também são religiosas, que vivem esta vocação, mas no ramo masculino fica meio obscuro. O que significa ser religioso? A gente não vê mais tanto falar de irmãos quanto nós tínhamos há uns anos atrás, né? Aqui em Lavras nós tivemos vários irmãos que trabalharam sobretudo no Colégio Aparecida da nossa província aqui em Lavras. Alguns trabalharam também no Seminário Deonista, mas é algo que ainda desperta uma curiosidade porque não é tão claro assim. Então, assim, nós temos dois tipos de vocações. A vocação à vida sacerdotal e também a vocação à vida religiosa sacerdotal. Clareie um pouquinho para a gente, assim, qual a distinção, qual a diferença entre o padre diocesano e o padre religioso? Então, nós dizemos de padres diocesanos e padres religiosos. Assim como eu e o Hans seremos padres, se Deus quiser, religiosos, e assim como o senhor é padre religioso, pertencente a uma congregação. O padre religioso, ele pertence a uma congregação. Nós somos da congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, temos os salesianos, temos os franciscanos. Então, existem ramos, congregações que formam candidatos a serem padres, e tem as dioceses também, com os seus vocacionados, que também formando vários candidatos para ser padre no caso, né? Então, a diferença que a gente faz é o quê? É o sentido dos votos. Nós abraçamos em nossa vida o voto da obediência, da castidade, da pobreza. Os diocesanos também têm a vivência da pobreza, têm a vivência, mas de um jeito diferenciado de uma congregação religiosa, porque o diferencial de uma congregação é também a vivência do carisma. Nós vivemos a nossa dimensão de vida religiosa, a nossa pobreza, castidade e obediência, em função também do nosso carisma, aquilo que nós herdamos do nosso fundador, Padre Leon. Então, há uma distinção, sim. Em que sentido? Da radicalidade. Nós dizemos que o consagrado ou a consagrada, porque a vida consagrada religiosa é para o ramo masculino, como também para o ramo feminino, diferente da vida sacerdotal, que obviamente nós sabemos que é só para os homens. Então, a vida religiosa em si, nós dizemos dela de uma radicalidade do batismo, de servir a Deus de um jeito radical, vivendo da obediência, vivendo da pobreza e vivendo da castidade. Mas como viver a pobreza, a obediência e a castidade? Isso aí a gente pode falar com mais profundidade, sem querer cair num reducionismo. Por exemplo, da castidade, que tendenciosamente a gente quer vincular a castidade diretamente somente à sexualidade, ou a pobreza somente ao dinheiro. Então, tem que haver uma distinção da nossa parte e da parte também daqueles que ainda não conhecem,
Por isso a gente pode falar disso aqui, né, Hans? Exato. Exemplificando bem, então, assim, existem duas vocações distintas e, ao mesmo tempo, complementares. A vocação à vida sacerdotal, que em si ela pode ser vivida numa diocese e de modo autônomo. Eu não preciso ser religioso, eu sou sacerdote, vocação sacerdotal presbiteral, e a vocação à vida religiosa, que você pode ser somente religioso, que é uma vocação completa, como também religioso e sacerdote. É interessante porque às vezes a gente esquece isso, esquece de valorizar que a vocação religiosa é uma vocação completa em si, principalmente porque aqui em Lavras passam muitos que são fratre, que estão naquele período inicial de vivência dos votos temporários e que a maioria acaba se tornando também sacerdote. E aí as pessoas acham que ser religioso é apenas uma preparação para ser padre. E quando ficou padre, deixou de ser religioso. Não, ele é um padre religioso. É um padre que vive essa radicalidade. Porque a vida consagrada ela não tem uma definição bem específica e distinta das outras. Tipo, ser religioso é isto. Os documentos da igreja deixam claro, religioso, a vocação à vida consagrada é a vida batismal vivida na sua radicalidade. Então, todos nós batizados temos que seguir a Cristo. O religioso é aquele que segue mais de perto, que segue com uma maior radicalidade. Todos somos consagrados ao Senhor. O religioso é aquele que se consagra ao extremo da sua vida. Então, ele serve também como um testemunho, como um exemplo. Todo batizado deveria poder olhar para um religioso e ver, é assim que se vive a vocação batismal. Então nós temos na vida religiosa a vocação de sermos profetas, e o profeta é aquele que anuncia como é o reino de Deus, anuncia como é viver esse reino de Deus, anuncia como é a vida eterna aqui na terra. Então é um desafio muito grande. Mas também é aquele que denuncia, faz parte do profetismo, ou seja, é aquele que ajuda na comunidade a ver aquelas coisas que não estão caminhando bem e que precisam melhorar. Então esse é o núcleo da vida religiosa, da consagração religiosa. E nós, então, podemos viver a vida religiosa em diversos carismas, porque o Espírito Santo suscitou vários modos desse segmento radical na igreja. Então, quando a gente ouve falar dos maristas, dos deonianos, que somos nós, dos jesuítas, dos franciscanos, são todos religiosos, mas que têm um viés, um modo próprio de seguir e de viver essa radicalidade. E o nosso modo deoniano é aquele que está muito bem expresso na cruz deoniana, que é ter o quê? Um coração aberto, um coração vazado. É aquele que se aproxima do coração de Jesus e junto consigo traz todo o seu povo, traz as dores da humanidade, mas também é aquele que pega e dá contemplação a esse coração, anuncia esse amor à sociedade. Então o deoniano é aquele que faz a ponte dos corações, do coração de Cristo com o coração do povo. Então, interessante, Padre Deon, que é o nosso pai espiritual, o fundador da nossa família deoniana. Ele era padre diocesano e foi justamente numa experiência mística, numa experiência profunda, contemplando o coração aberto de Cristo, que ele sentiu esse convite de Deus, esta intuição para formar, para criar uma família religiosa que tivesse por carisma, este amor e esta reparação ao coração de Cristo. Então a vida religiosa, como bem dizia o Frater Hans, é esse convite de seguir mais na radicalidade a pessoa de Jesus, a proposta de Jesus, o evangelho que ele nos trouxe. A igreja, ela é muito rica, porque tem assim uma variedade, uma diversidade de famílias religiosas, de carismas religiosos, cada um seguindo a intuição do seu fundador, destacando assim um ponto da vida de Jesus Cristo. Nós em Lavras já estamos aqui há 90 anos procurando viver e testemunhar esta espiritualidade do coração de Jesus, uma proposta vivida por Padre Deon, por nós religiosos que estamos presentes em mais de 40 países. Faremos um breve intervalo, logo mais continuando a rezar, a aprofundar, a refletir a riqueza e a beleza da vida religiosa. Até já!
consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que tudo o amor maior chegou assim, se percebo para o outro, deu sentido ao nosso encontro. Neste final de semana, celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Ela que para nós é referência a nível de vida consagrada. Aquela que despojou-se totalmente e colocou-se a serviço de Deus, a serviço do projeto salvífico. Graças ao seu sim, a encarnação foi possível. Maria, então, é para nós religiosos uma referência significativa de como nós podemos e devemos, de fato, seguir essa radicalidade no seguimento a Jesus Cristo. Frater José Ronaldo, especifique para a gente assim, qual é o específico da vida religiosa consagrada. O que, de fato, assim, destaca hoje o significado, a beleza e a riqueza da vida religiosa na Igreja? Pois bem, padre, a gente pode dizer que a vida religiosa em si ela é muito dinâmica. E nesse dinamismo da vida religiosa existe algo de essencial. Ou seja, na vivência da vida religiosa em si, nós temos critérios fundamentais para a vida que sustenta e que nos impulsiona a continuar vivendo a vida religiosa. Ou seja, a vida de oração, a Eucaristia diária, a adoração eucarística, no nosso caso de deonianos, isso para a gente é fundamental, tanto a adoração quanto a celebração da Eucaristia diária. Os estudos é muito importante e fundamental. A nossa pastoral, o contato com o povo, isso é específico também da nossa congregação, o ir ao povo, que bem nos ensinou e deixou esse grande legado do nosso fundador, Padre Deon. Então, existe alguns aspectos da vida religiosa em si que são pilares, sobretudo o que se refere à vida de oração e à formação pessoal, porque a nossa formação também é permanente. Então, a nossa formação intelectual, a nossa formação psicológica, a nossa vida de pastoral ativa com o povo, na paróquia, nas nossas obras sociais, que muitas congregações religiosas e muitos de vidas consagradas parte do seu trabalho é em alguma obra social. Então, tudo isso, todo esse dinamismo da vida religiosa, sem uma vida de oração, sem uma formação pessoal e permanente, não tem sustentação. Então, o fundamental e o pilar da vida em si, da vida religiosa, é a vida de oração, a formação permanente, a busca de aprofundar o contato com Cristo, a intimidade com Cristo, porque é Ele o sentido e que nos impulsiona a viver a vida religiosa em si, e isso é muito importante. Sem dizer que tem um específico de cada carisma. Né? O carisma mais missionário, que vai para a missão, vai para terras longínquas, fora do país, ou mesmo dentro do Brasil. Tem aquele carisma mais voltado para a área da saúde, que trabalha com os hospitais. E assim por diante, a gente vai destrinchando aquilo que é o ser e o dinamismo da vida religiosa em si. Mas hoje, Frater, a gente vive assim no mundo tão individualista, no mundo tão consumista, no mundo tão hedonista. Eu já tive assim, a ocasião de convidar, assim, um convite, né, frente a frente com os adolescentes jovens. Você não quer ser padre? Você não quer ser religioso? Então, o que eu escutei de muitos deles? Padre não pode isso, padre não pode aquilo, padre não pode aquilo. Partilhe com a gente assim, qual é a beleza da vivência dos votos da vida religiosa. Quer dizer, a vida religiosa não castra ninguém. Ao contrário, né? Os votos é um meio que nos liberta para amar melhor, para servir melhor. Partilhe um pouquinho a partir da sua experiência de vida. A liberdade da vida religiosa em si acontece na vida fraterna. Ou seja, na possibilidade que eu tenho de conviver com os meus irmãos. E isso é fundamental para nós também. Falou em vida religiosa, nós falamos diretamente, fazemos sinônimo ao viver em comunidade. Assim como os discípulos viviam com o Cristo. Então, é imprescindível falar de uma comunidade religiosa com apenas um membro. Sempre haverá uma comunidade religiosa, por isso comunidade,
com 2 ou mais membros, e nós primamos por isso, pela vivência fraterna, a partilha da vida, a liberdade afetiva de viver juntos, partilhar do mesmo alimento na mesa, partilhar daquilo que é nosso, dos nossos dons. Isso é fundamental para a vida religiosa. E isso, com certeza, nos impulsiona a querer viver mais. Por quê? Viver com o outro, partilhar com ele aquilo que é meu, é família. É mais do que família, é vida religiosa. Então, isso para a gente é fundamental. Por isso você, jovem, que nos acompanha, ser religioso, ser religiosa, não castra a afetividade, não castra a capacidade de amar, de querer bem às pessoas. Aqui em Lavras temos nosso seminário, que já há 70 anos presta um lindo trabalho na formação cristã de adolescentes e jovens em vistas à vida religiosa e sacerdotal. Frater Hans, a nossa Provis tem uma proposta muito interessante no processo de amadurecimento vocacional dos nossos jovens. Qual é essa proposta? Nós temos o trevo. O que é o trevo? O trevo é o lugar quando você chega com o seu carro, você tem várias saídas. Você pode tomar várias direções, inclusive voltar para o mesmo lugar de onde você veio. Então é o lugar do discernimento. Então o trevo, treinamento vocacional, é o organismo dentro da nossa congregação que auxilia os jovens no processo de discernimento. O que Deus quer de mim? Esse jovem que nos procura, então tem 2 caminhos distintos para realizar o seu discernimento. Se o jovem está aí no período do ensino médio, né, então é um adolescente e está aí despertando, está se inquietando com o chamado de Deus, nós temos o processo que está sendo agora instaurado na nossa congregação, na nossa província, ligado sobretudo ao nosso seminário aqui de Lavras, que é o Convida. Da onde nasce o Convida? De uma homilia de um antigo reitor da casa que dizia que o seminário de Lavras, em tudo ele convida. Ele convida de ter vida, né? Você olha o jardim, você olha o campo, a quadra, a piscina, a capela, tudo tem muita vida. E tem muita vida porque os jovens estão lá. Ou seja, eles foram convidados por Deus a estar lá. Então nós temos um duplo jogo aí com a palavra convida, de ter vida e de convite. E o Convida é para esse adolescente, até o 2º ano do ensino médio, que quer entrar no seminário. No nosso seminário menor aqui em Lavras, que é para essa fase, para realizar o ensino médio. Como que acontece o Convida? Nós teremos então 3 convidas. Convida vinde, que é o primeiro encontro para você ir. Afinal de contas, quem me chama? Então esse processo de despertar vocacional. O Convida vede, que é esse te chama. Então nós vamos mostrar o seminário aos nossos jovens, nós vamos mostrar a vivência aos nossos jovens. E o Convida segue-me, que então é o último encontro em que o jovem é chamado a fazer, o adolescente a fazer uma experiência desse Cristo que chama e dar o seu sim. O sim ao seguimento do Cristo. Então isso nós temos para os adolescentes no seminário menor. Para quem já passou aí da fase do ensino médio e que sente Deus inquietando o seu coração, também pode procurar o nosso seminário e fazer o processo do trevo. O trevo ele consiste num acompanhamento individual feito por um religioso deoniano, que vai ajudar esse jovem a descobrir, a discernir os sinais do chamado de Deus. Porque é muito importante a gente ter claro, Deus está fora do tempo. Então, se Ele nos chama, se Ele nos chamou, Ele chama sempre. Deus não chamou uma vez e parou de chamar. Deus nos chama sempre. E se eu sinto o chamado hoje com 25 anos, há sinais desse chamado ao longo de toda a minha vida. E o orientador vocacional é aquele que vai ajudar a olhar a minha história, olhar os acontecimentos e ir discernindo, distinguindo os sinais. Olha, aqui Deus estava me conduzindo. Então é um processo muito bonito, feito por um orientador. E que depois nós teremos então o encontro visando a entrada no seminário propedêutico, que é o seminário para esses jovens que já têm o ensino médio, que vão discernir a vocação dentro do âmbito ou do ambiente do seminário, já vivenciando aquilo que todos nós vivemos, principalmente nas coisas mais simples. Porque às vezes quando a gente pensa em ser padre, em ser religioso, só nos vem à cabeça o estar no altar, o estar celebrando a missa ou os sacramentos. Isso é essencial numa vida presbiteral, mas não é só
tendo em vista a nossa vida religiosa. Nós podemos servir muito bem a Deus através dos serviços mais simples, porque o que nos distingue no segmento não é propriamente aquilo que fazemos, mas é o porquê fazemos, a intenção com que fazemos. Então, num encontro vocacional, uma mesa que eu limpo, na intenção daquele jovem que está discernindo o seu chamado, eu estou sendo sinal de Deus para ele. Então, às vezes, nas coisas mais simples do dia a dia, nós podemos viver a nossa vocação, a vida religiosa, a vida sacerdotal. E é isso que a gente procura oferecer a esse jovem dentro do seminário propedêutico. Por isso, você jovem que acompanha o nosso programa Um Coração para Amar, quero recordar o que o Papa Francisco disse na sua homilia de encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Não tenha medo de ir contra a correnteza. Não tenha medo de dizer sim ao convite, ao chamado que Deus faz ao seu coração. São palavras do Papa Francisco. Ide sem medo para servir. Não perca tempo. Acolha o convite de Deus na sua vida. Da sua resposta depende muito a sua felicidade, a sua realização. Temos a graça de, em Lavras, termos o nosso seminário deunista, que é uma sementeira que cultiva, que cuida, que zela em promover as vocações, a vida cristã, a vida religiosa, a vida sacerdotal. Que tal fazer uma visita ao nosso seminário? Que tal conhecer mais de perto esse espaço sagrado, onde nós podemos cultivar, crescer e amadurecer esse convite que o Senhor nos faz? A vocação sempre é uma resposta de um Deus providente a uma comunidade orante. Sejamos pessoas de oração, famílias de oração, mulheres e homens comprometidos com o reino de Deus. Logo mais, a bênção de Jesus Eucarístico. Tanta vida para celebrar, homem que se consagrou, sacerdote se tornou. Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Seu valor é maior que tudo, nada poderá se igualar. Te adorarei. Sim, Senhor Jesus, aqui estamos em adoração, te louvando e agradecendo pela tua presença, pelo convite que um dia nos fizestes a seguirmos mais de perto a tua pessoa, o teu evangelho, a tua proposta. Celebramos neste final de semana o dia dedicado à vida religiosa, um dom, uma graça que a Igreja nos concede. Como Maria, queremos de fato, Jesus, nos colocarmos com disponibilidade, com docilidade, com alegria, neste segmento mais radical, à tua pessoa, ao teu evangelho. Queremos aqui, Senhor Jesus, ter presente tantas missionárias e missionários, religiosas e religiosos, que largaram sua pátria, largaram seus laços familiares de sangue e se colocaram com generosidade para servir tantos outros irmãos e irmãs em tantos lugares distantes, em tantos lugares carentes do teu amor, da tua presença. Queremos te louvar e agradecer, Senhor Jesus, por tantas religiosas e religiosos que marcaram a nossa vida, que qualificaram a nossa vida, que enriqueceram a nossa história, que foram sinais na nossa vida do teu amor, da tua graça. De uma forma especial, Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos pelos 90 anos de presença deuniana, dos religiosos deunianos na nossa cidade de Lavras. Te louvamos e agradecemos pela existência do Seminário de Lavras,
Seminário Deonista, que há 70 anos vem assim promovendo, cultivando tantas vocações à vida cristã, à vida religiosa, à vida sacerdotal. Senhor Jesus, Tu bem nos conheces. Venha ao nosso encontro, conceda-nos a graça da fidelidade, a graça da perseverança, a graça da generosidade, a graça da alegria em vivermos profundamente o chamado que um dia Tu nos fizestes. A exemplo de Padre Deon, queremos nos dias de hoje vivermos com alegria a nossa consagração religiosa. Queremos colocar a serviço da Igreja tudo o que somos e temos. Padre Deon em vida nos ensinava o que Deus vai fazer conosco, com os nossos dons, com a nossa inteligência, com as nossas qualidades, se Ele não for o Senhor e o centro da nossa vida e do nosso coração. Dai-nos assim, Senhor Jesus, as graças que precisamos para correspondermos sempre ao convite, ao chamado que Tu nos fizestes. Também neste momento, queremos ter presente tantas pessoas que pediram as nossas orações, tantas pessoas que confiam em nossas orações, de uma forma particular os nossos enfermos, os nossos idosos acamados, as pessoas que se encontram hospitalizadas. Também aqui colocamos em Tuas mãos, Jesus, tantas religiosas e religiosos que doaram as suas vidas a serviço do reino. E hoje quantos deles já estão bem limitados, quer pela idade, quer pela saúde. Concedei-lhes a graça da mansidão, da serenidade, para que possam, mesmo já na idade avançada, mesmo no limite de saúde, continuar a exercendo, a viver, a testemunhar a graça da fidelidade em responder com alegria ao Teu chamado, ao Teu seguimento. Também, Jesus, queremos colocar em Tuas mãos todos os nossos patrocinadores, Casa das Tintas, Livraria Crepaldi, tantas pessoas que com muito carinho possibilitam que este programa chegue aos lares de tantas famílias. Também concedei a eles a graça da saúde, a graça da felicidade, a graça da plena realização em todos os seus empreendimentos. Senhor Jesus, suplicamos a Tua bênção, cantando. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor Jesus Cristo
esteja convosco para vos abençoar. Abençoai-nos, Senhor. À vossa frente para vos proteger. Protegei-nos, Senhor. Atrás de vós para vos guardar. Guardai-nos, Senhor. Acima de vós para vos iluminar. Iluminai-nos, Senhor. Dentro de vós para vos fortalecer. Fortalecei-nos, Senhor. E ao vosso lado para vos acompanhar. Acompanhai-nos, Senhor. E pela intercessão de nossa mãezinha querida, abençoe-vos o Deus que muito nos ama. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. Chegamos assim ao final do nosso programa Um Coração para Amar. Neste final de semana, refletindo sobre a vida religiosa consagrada. Obrigado a você que nos acompanha. Além da sua companhia, vamos rezar para que o bom Deus derrame muitas e santas vocações à vida religiosa sacerdotal. Permaneça na paz do Senhor. Até o próximo final de semana.